título do sermão são as duas grandes ceias. As duas grandes ceias. Esse é o tema do capítulo 19 de Apocalipse, que agora nós iremos juntos meditar nele, as duas grandes ceias. Leremos a palavra de Deus em Apocalipse 19, leremos todos os versículos. Essa é a palavra do Deus Todo-Poderoso e Ele diz à sua igreja mediante as seguintes palavras: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não façais isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reunidos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Até aqui
a leitura da palavra de Deus, vamos orar e mais uma vez meditar no que a palavra de Deus nos ensina. Senhor nosso Deus, nós lemos a Tua palavra e clamamos agora pela ação do Santo Espírito de Deus em nós, para que Ele nos faça ver a grandeza, a glória e o poder da Sua palavra e nos faça compreender a revelação que o Senhor tem para a Sua igreja. Que possamos entender como será o fim e que possamos viver o hoje, o dia de hoje, na expectativa de que no fim estaremos na Sua presença como povo Seu, dedicado exclusivamente ao Senhor de toda a glória. Essa é a nossa oração e assim fazemos em nome dEle, Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Estamos diante do final desse sexto ciclo aqui de Apocalipse. Estamos diante de um momento em que os olhos de Apocalipse eles deixam completamente a realidade física e eles se voltam para uma realidade muito acima do que nós podemos ver. Nas semanas anteriores, nós vimos como o Senhor não só nos apresentou aquela que é uma das aliadas de Satanás, chamada de a grande meretriz, também de a Babilônia, e também vimos como o Senhor julgou a grande cidade e como Ele pôs essa grande cidade em total destruição. A ideia desse ciclo é que o Senhor não irá julgar apenas aqueles que rejeitaram o Evangelho de Cristo, mas que no fim todos os inimigos de Deus serão colocados abaixo. Todos eles serão destruídos pelo poder daquele que é o Senhor de toda a terra e absolutamente ninguém poderá suportar a grandeza do poder e do juízo do Rei de toda a terra, que é Cristo Jesus. Temos visto isso aqui de uma forma muito cautelosa, pois na medida que avançamos em Apocalipse, nós também temos visto uma mudança muito nítida no que diz respeito ao fim. Enquanto o começo de Apocalipse ele vai dando alguma abertura ainda para a restauração, para a remissão de pecados, para que os crentes possam se arrepender e se voltar a Deus. Na medida que chegamos no fim, vemos cada vez menos também essas oportunidades sendo apresentadas. Na medida que aumenta-se o juízo, e é essa a proporção de Apocalipse, no começo nós vemos muita descrição e pouco juízo, e quando vamos chegando ao fim, muito juízo e poucas descrições a respeito da igreja. Porque no fim é exatamente isso que nós veremos. Quando o dia do Senhor chegar, a ideia é que não haverá mais oportunidade aos homens para que eles se arrependam dos seus pecados, para que eles se voltem a Deus, para que eles mudem as suas vidas e para que eles vivam uma vida justa na presença do seu Senhor. Entretanto, ainda há possibilidade a nós, porque estamos apenas vendo o dia do juízo de Deus e não vivendo o dia do juízo de Deus em si. Porém, a descrição do juízo de Deus, ela é nítida e ela já se torna visível àqueles que são crentes em Cristo Jesus, pois olhamos para o futuro na expectativa de que tudo isso se tornará realidade no dia perfeito do nosso Senhor Cristo Jesus. A descrição sai da ruína da grande cidade, aquela que é inimiga de Deus, aquela que se levantou para destruir a igreja de Deus, para beber do sangue da igreja de Deus, para espalhar a prostituição e a lascívia no mundo que nós vivemos. Todos esses atos maléficos foram feitos pela grande Babilônia, pela grande meretriz, porém ela foi julgada. O Senhor não permitiu que ela saísse ilesa diante de todos os seus atos de imundícia. O Senhor então trouxe juízo àquela grande cidade e, trazendo juízo, ele demonstra ao mundo que nós vivemos
que é impossível suportar o seu poder, é impossível se levantar contra aquele que é o Deus dos céus. E nos capítulos anteriores, nós também enfatizamos que faltou-nos então um pouco da descrição da igreja. A grande Babilônia é destruída, mas nós não estamos vendo a igreja na terra, enquanto tudo isso está acontecendo com a grande meretriz. E agora, no capítulo 19, nós vemos nessa primeira grande ceia, que é também a primeira parte desse texto, o primeiro ponto aí, né, para as crianças, a primeira grande ceia, que é onde a igreja ceará com o cordeiro, e então os nossos olhos se voltam para a igreja e nós veremos então a resposta. Onde está a igreja? O que a igreja está fazendo enquanto essa grande cidade é destruída na terra? João, depois de ver a destruição da grande Babilônia, tem agora os seus olhos elevados mais uma vez ao céu. Veja bem, a descrição é nítida. Enquanto João está olhando para a terra, ele vê a destruição da grande Babilônia. Agora, no capítulo 19, ele ouve uma voz do céu e ele volta os seus olhos para o céu. E na medida que ele volta os seus olhos para o céu, ele começa a ouvir uma grande multidão adorando ao Senhor. Essa adoração, inicialmente, ela é objetivamente ligada ao que acontece anteriormente. A partir do versículo 1, nós vemos a igreja cantando: aleluia, salvação, glória, poder, pertencem ao nosso Deus. Tudo isso é descritivo, porque eles estão dizendo: nós encontramos a salvação, nós encontramos alívio a todas as cargas que estávamos carregando, nosso fardo finalmente se tornou plenamente leve, o já é, não temos que esperar ainda alguma coisa acontecer, já vivemos a plenitude agora daquilo que será a eternidade com Cristo Jesus. A salvação, a glória, o poder que pertencem a Deus, eles se tornaram manifestos à igreja, àqueles que pertencem ao povo do Senhor. E eles veem isso mediante também ao que acabou de acontecer. No versículo 2 eles dizem: em seu canto, verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. É curioso que as conexões desses textos, elas apontam para vários lugares nas Escrituras, mas basicamente o que encontramos aqui é uma tentativa de João e também de Deus, ao revelar todas essas coisas para João, de completar todas as perguntas que ainda estavam sem resposta nas Escrituras. Uma dessas perguntas é daquela pergunta que se levantou dos mártires, lá nos primeiros capítulos de Apocalipse, quando aqueles que morreram pelo sangue de Cristo, eles levantam um clamor aos céus perguntando: até quando, Senhor? Até quando o Senhor permitirá que o sangue dos seus eleitos ele seja derramado na terra por causa da perseguição desse povo maligno que se levanta contra Deus? Naquele momento, Deus não havia respondido absolutamente nada. Aquela pergunta permaneceu sendo levada aos céus por aqueles que morreram nas grandes perseguições do mundo. Porém, agora nós estamos vendo a resposta sendo dada não por Deus, mas por aquele mesmo povo que agora não está mais clamando por justiça, mas eles estão reconhecendo a justiça feita. É uma distinção clara e objetiva do que estava acontecendo anteriormente. Eles olham para aquela grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, que matava o sangue, que vingou, matou tantos santos servos do Senhor, e agora eles estão dizendo: Deus, verdadeiros e justos são os seus juízos. Nós que somos o seu povo, nós que somos aqueles que vimos todas essas atrocidades, que vimos a perseguição à igreja,
que vimos a destruição de toda a moral, de toda a ética do mundo, por causa dessa cultura destrutiva, da política destrutiva que o mundo cria, perseguindo, né? Tudo que leva a Deus. Eles agora olham para o juízo de Deus e eles reconhecem que verdadeiros e justos são os seus juízos. Observe que aqui, no fim, a igreja não tem absolutamente dúvida nenhuma sobre o juízo de Deus. Essa é uma das questões do mundo moderno. Muitos crentes no mundo moderno, eles têm uma dificuldade em ver Deus como juiz. Eles têm uma certa dificuldade de reconhecer Deus como aquele que vai vir ao mundo punir o pecado. Eles não aceitam, por exemplo, a existência do inferno, porque eles acreditam que talvez isso seja algo poderoso demais ou grande demais por causa do pecado da humanidade. Mas olhe quando todos os olhos dos homens verdadeiramente se abrirem e quando recebemos perfeita sabedoria, quando formos restaurados e levados à presença de Deus, de tal maneira que nossa visão ela não será mais embaçada, que os nossos ouvidos não estarão mais ouvindo tantas e tantas vozes que tentam nos convencer do contrário. Quando estivermos num estado de melhor perfeição, nós olharemos para os juízos de Deus e nós entoaremos uma grande canção dizendo: verdadeiros e justos são os seus juízos. A igreja, no fim, ela não está questionando o juízo de Deus. A igreja, no fim, ela está reconhecendo que a justiça de Deus é perfeita e que todos os atos da justiça de Deus, eles não só são perfeitamente verdadeiros, como eles são justos. Eles devem acontecer da maneira como eles vão acontecer e assim plenamente eles são justos diante de Deus e diante dos homens. Os homens agora eles adoram a Deus porque eles veem que Deus não deixou o sangue dos seus servos sem uma resposta. Ele não deixou o mundo sem juízo devido a ele. Uma segunda vez, porém, eles também cantam. Eles entoam aleluias a Deus e eles olham para a fumaça daquela grande cidade e eles cantam que a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Aqui o contraste se estabelece mais uma vez. Eu falo que há conexões o tempo todo em Apocalipse e a conexão aqui é clara. Se você voltar lá em Apocalipse 18, 17, você vai ver os reis, você vai ver os mercadores, você vai ver os navegadores olhando para a destruição da grande cidade, e você se lembra a resposta deles? Eles todos estavam dizendo: ai da grande cidade, lamentando, chorando. Oh, a grande cidade foi destruída, a cidade que cuidou de nós, a cidade que nos enriqueceu, a cidade que nos deu progresso, a cidade que nos deu tantos prazeres, que os nossos desejos foram saciados. Eles olham para a cidade, para a sua fumaça, eles choram, eles caem em temor, em pavor, eles não veem esperança no futuro, eles não têm absolutamente mais nada, pois a grande cidade fora destruída. Agora, os nossos olhos estão vendo o outro lado da moeda. O povo de Deus que agora vê a grande fumaça e ao invés de chorar, de prantear, de gritar: ai, como dói ver a destruição da cidade, o que eles fazem é gritar: aleluia! Olhe a fumaça da grande cidade, ela está em chamas, ela está totalmente destruída, ela nunca mais se levantará contra Deus e contra os seus eleitos, ela não tem mais poder, pois o juízo de Deus, de uma vez por todas, se manifestou no mundo. Esse contraste é um contraste que nos traz uma imensa esperança e expectativa, pois um dia veremos todos os males da humanidade terem o seu fim. Um dia, nossos olhos nunca mais verão essa grande meretriz destruir o mundo. Você consegue imaginar isso? Um dia em que a lei de Deus será levada a cabo.
pois a grande cidade não terá mais poder para matar ninguém, para destruir a vida de ninguém, ela não poderá roubar ninguém, ela não poderá derramar sangue de ninguém, ela não poderá destruir mais nenhuma família, ela não terá absolutamente mais nenhum poder. A sua fumaça descreve o fato de que nela não sobra poder nenhum, pois ela está em chamas, ardendo em chamas. Nunca mais, irmãos, essa cidade poderá levar o homem a pecar. Eles nunca mais se prostituirão com ela. Isso é uma descrição que para o povo de Deus é cheia de esperança e expectativa, pois um dia os nossos olhos olharão ao nosso redor e nós não veremos mais o mal se espalhar. Isso não é real hoje. Hoje podemos olhar ao redor, estamos vendo guerras acontecendo no mundo, destruição de vidas, morte, estamos vendo traficantes governando cidades, destruindo vidas de pessoas, estamos vendo governos corruptos, ilegítimos, estamos vendo tantas coisas ao redor do mundo, tanta maldade, tanta perversão. Tudo isso terá o seu fim. É isso o que esse povo está cantando. Eles gritarão aleluia. O fim da ação dessa grande meretriz finalmente chegou. Com eles, não só se juntam, mas concordam. Lembre-se da descrição daqueles que estão ao redor do trono de Cristo. Cristo se assenta no trono com Deus, eles governam o universo juntos, mais uma vez, como a Trindade poderosa e santa. E ao redor do trono existiam 24 anciãos, seres viventes, todos esses usados por Deus para governar e para reinar e para controlar todas as coisas que acontecem no mundo. E agora, esses 24 anciãos, esses seres viventes, ao ouvir essas palavras da boca dessa grande multidão, eles não ficam questionando as suas palavras, não, ao contrário, eles imediatamente respondem de duas maneiras. O amém, o significado do amém é concordar. Eu acredito que você sabe disso. Quando você diz amém no final de uma oração, é porque você está dizendo, eu concordo com o que foi dito nessa oração. O amém, você se junta nessa oração dizendo, eu concordo, amém, eu também creio nisso. Então esses 24 anciãos, esses 4 seres viventes, ao ouvirem tudo isso, eles dizem amém. A nossa expectativa também é que essa grande cidade pudesse ser destruída. E eles também louvam a Deus, aleluia. Porém aqui, a gente não tem tanta descrição do que realmente dizem os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Essas declarações deles, as maiores, elas também se encontram no início das Escrituras. Aqui o alvo são outro tipo de pessoas. E então a voz que agora surge é uma voz que sai do próprio trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Essa voz que sai do trono, ela não pode ser outra senão a voz do próprio Cristo. O Cristo que, quando estava no meio do povo de Deus, ele também declarou, dai glória a Deus. Ele também chamou o povo a glorificar o seu Senhor, a reconhecer a grandeza de Deus, e ele chamou o povo em Jerusalém a proclamar a glória daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E agora, Cristo no trono diz, louvem a Deus, não parem de adorar ao Senhor, não parem de reconhecer a sua bondade, porque finalmente o seu juízo chegou até o mundo. Uma grande multidão, tão numerosa que parecia como a multidão com a voz de muitas e muitas águas, como muitos e muitos trovões fortes. Ela começa então a obedecer aquela voz que está no trono, uma voz que chama para adoração,
agora vê a adoração sendo feita por todos aqueles que adoram ao Senhor. Nessa adoração, porém, o foco sai da grande meretriz e o foco se volta mais uma vez para Cristo Jesus, que é aquele que está no trono. Observe, quem está no trono clama por adoração a Deus, e agora o povo adora, se lembrando daquele que está no trono. E a sua adoração é objetiva e clara. Aleluia, versículo 6, reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. A última descrição é do povo de Deus dizendo, reina o Senhor. Lembre-se dos reis da terra, lembre-se dos governos que hoje se levantam, lembre-se de todos que hoje dizem que Deus não é rei, que Cristo não ressuscitou dos mortos, que Ele não é poderoso, que Ele não pode salvar ninguém, que eles serão perseguidos, os crentes, por causa do nome de Cristo Jesus. E em quantos lugares hoje isso está acontecendo, quantos imperadores, reis, ditadores se levantam contra a igreja de Cristo, mas no fim, no último dia, a igreja olhará e dirá, reina o nosso Deus, pois todos os outros reis não existem mais. Todos foram postos a cabo, todos foram destruídos. Quem reina é o Deus Todo-Poderoso. E a igreja exulta, ela se alegra, ela exulta no versículo 7, ela dá glórias a Deus e ela exclama algo que é o sonho dessa igreja que padece na terra, pois é chegada as bodas do Cordeiro, o grande casamento, a grande festa tão esperada pela noiva que há tanto tempo aguarda a volta do seu noivo. Agora eles dizem, ela está posta, a mesa está pronta, o banquete está preparado, a ceia está tudo bom. Olhe para a igreja de Cristo, agora ele diz, a esposa, ela já está ataviada, ela já está preparada para aquilo. Foi dado para essa esposa vestir-se de linho finíssimo. Não é um linho qualquer, uma veste qualquer. É resplandecente, puro, perfeito. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A igreja está pronta. Agora tudo está pronto, o banquete está pronto, a igreja está pronta, as vestimentas estão prontas. O rei também está lá, o Senhor dos senhores, o noivo, ele está lá para buscar a igreja. A festa, a ceia, não é uma ceia de tristeza, como aconteceu na grande cidade, na grande Babilônia. A festa no céu é uma festa resplandecente, onde todos os filhos de Deus se encontram cheios de imensa alegria e exultação, de tal maneira que nunca mais essa exultação e essa alegria lhe será tirada. Essa ceia é uma ceia eterna, meus irmãos. Nunca mais eles perderão o status de noiva de Cristo Jesus. Essas vestimentas, elas foram purificadas. E o versículo 8, ela enfatiza algo que precisamos reconhecer. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui, obviamente, não estamos falando que a salvação é pelas obras, que é pelas obras que somos santificados. Não é esse o objetivo. Mas a Escritura é muito clara quando ela nos diz que quando somos salvos em Cristo Jesus, nós somos preparados para as obras. Uma igreja que não se purifica por meio do serviço, ela não se santifica, ela não se atavia, ela não se embeleza para o seu Senhor. Essa é a realidade da igreja que brilha em contraste com a igreja que não brilha. A igreja que é pura em contraste com a igreja que é menos pura, porque em toda igreja há pureza. A grande distinção é se há muita pureza ou se há pouca pureza. Mas toda a igreja de Cristo, que tem Cristo como Senhor, ela é purificada pelos atos de justiça de Deus. Mas então,
Que tipo de pureza é essa que pode ser aperfeiçoada? É a pureza do povo de Deus que, reconhecendo que o seu Senhor é o Rei do universo, escolhe dedicar-se completamente ao seu serviço. Escolhe não viver uma vida para si mesma, mas viver uma vida para Ele, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja proclamado, para que o mundo conheça que Cristo é Rei. Nisso, a igreja para de viver sua própria vida. Nisso, a igreja toma a cruz que é de Cristo e diz: eu vou seguir ao meu Senhor. Eu não vou ter dúvidas que o meu caminho, mediante a salvação que eu recebi dele, é servi-lo, é segui-lo, é andar com ele em todo o tempo. O meu tempo é para ele, o meu dinheiro é para ele, a minha família é para ele, tudo que eu faço é para ele, porque eu sou dele, e tudo que eu desejo e mais anseio é que ele seja exaltado na minha vida, na vida da minha família e na minha igreja. Assim, uma igreja que vive assim, que vive para ele, ela vai brilhar muito. E a gente já viu e vê igrejas assim. Nos maiores momentos do chamado avivalismo mundial, muito mais do que o que muitos procuram, que é uma ação do Espírito, nós vemos igrejas que escolheram servir ao Mestre. É curioso pensarmos isso. São igrejas que escolheram andar nos caminhos de Cristo, seguir as suas ordens, ouvir a sua voz e mudar todas as suas atitudes para que Deus pudesse ser exaltado e glorificado por causa das suas ações. É curioso pensar, por exemplo, no avivamento do século 17 na Inglaterra. Foi o avivamento em que mais se enviou missionários ao mundo. Não foi um avivamento cheio de supernaturais, não. O supernatural era um homem virar para a sua igreja e falar assim: eu fui chamado para pregar o evangelho em todo lugar, aonde não conhece o evangelho. E aí a igreja falava: parece que nesse lugar não tem ninguém pregando. E eles falavam assim: você compra a passagem para eu ir para lá? É só isso. Não tinha mantenedores. Hoje a gente manda missionários mantendo-os, né? Não tinha mantenedores, não tinha grandeza, não tinha conforto, não tinha nada. Teve missionários que pediram uma sandália. Entre os puritanos, por exemplo, um dos missionários lá, ele falou: para eu preciso de uma sandália, porque a sandália que ele tinha no pé não era suficiente. Eles demoraram muito para arrumar a sandália. Ele resolveu ir sem a sandália mesmo. E conta-se que ele plantou igrejas no lugar onde ele iria. A ideia é: a necessidade de obedecer era maior. E assim a igreja se ataviava, a igreja se embelezava, e a luz de Cristo brilhava e brilhava e brilhava, porque ela escolheu ser justa na presença do seu Senhor. Obviamente, a igreja ela é perfeitamente purificada por meio de Cristo. E é por isso que a voz que falou agora do anjo, ela diz para João escrever algo objetivamente. Isso está lá no versículo 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E ele acrescenta: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados é uma expressão que nós não usamos muito no português, mas o seu significado é de extrema felicidade. É como se dissesse: muito, muito, mas muito felizes são aqueles convidados à ceia do Cordeiro. Não há felicidade comparada a essa. Não há um momento da sua vida que você possa olhar e falar assim: esse momento, nesse dia, nessa hora, eu fui plenamente feliz. Esse momento é incomparável àqueles que aqui se encontrarão nas ceias do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. Porque não há uma alegria maior a uma igreja
do que se encontrar com o seu noivo no último dia para viver eternamente com ele. João, ao ver isso tudo, é a segunda vez que isso acontece em Apocalipse. Ele meio que se perde na beleza de tudo que está acontecendo. Ele está vendo coisas que nós aqui não estamos vendo nem a descrição. Aqui descreve uma noiva, toda ataviada. E a gente só ouve dessa noiva essa expressão assim, uma grande multidão. Mas João estava vendo essa grande multidão. A multidão que nós não vemos, João viu. Ele ouve essa grande multidão como uma voz de muitas águas. E ele então volta os seus olhos e ele vê aquela igreja gloriosa, toda ataviada, toda perfeita, usando linho finíssimo. E João, ele obviamente, ao ver aquela beleza toda, essa glória toda, aparentemente ele se perde a tal ponto que ele olha para aquele anjo que estava falando com ele e talvez ele até confunda esse anjo com o próprio anjo de Cristo, que ele cai para adorá-lo, como quem diz, eu quero isso para mim, eu vou adorar esse que está me dizendo isso, porque ele vem de Deus. Mas aqui também encontramos sabedoria. A gente às vezes não acha que um livro como Apocalipse também é um livro de sabedoria, né? Você vai procurar sabedoria às vezes em Provérbios, em Eclesiastes, mas Apocalipse também é um livro de sabedoria, porque o anjo, quando vê João se prostrando para adorá-lo, ele não permite a adoração. Olha o que o anjo faz: vê, não faça isso, não adore. Isso acontece também nas Escrituras, quando os apóstolos, Paulo, se eu não me engano era Paulo e Barnabé, quando eles pregam o evangelho e eles veem os atos de Deus naquela circunstância, muitos homens, acredito que foi depois do naufrágio, né? Eles se prostram para adorar os dois. Eles falam assim: ei, o que vocês estão fazendo? Para com isso, não me adorem, adorem a Deus. Nós não merecemos adoração. E aqui o anjo faz a mesma coisa. O que é que você está fazendo, João? Você perdeu a cabeça? Não, eu sou um conservo teu. Veja bem, esse anjo é o anjo que está sendo descrito lá atrás. Ele é um anjo gigante, é um anjo imponente, extremamente poderoso. E ele fala: ei, não me adore não, eu sou conservo teu, eu sou como um de vocês, como um homem, como um adorador de Deus, eu sou um de seus irmãos, que mantém, observe bem a frase que ele usa, que mantém o testemunho de Jesus. Não somos nós só que mantemos o testemunho de Jesus, mas os anjos também mantêm o testemunho de Jesus. Quem não mantém o testemunho de Jesus? Satanás. É ele quem está tentando dissuadir os homens, enganar os homens, dizendo que Cristo não pode salvá-los, dizendo que Cristo não ressuscitou dos mortos. Essa é a obra satânica, maligna do inimigo de nossas almas. Porém, os anjos de Deus, eles mantêm o mesmo testemunho. Ele diz: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Agora olhemos para os homens ao nosso redor. Quantos deles estão aceitando a adoração? Quantos homens que se dizem líderes de igreja, pastores, mestres de igreja, ao invés de rejeitar a adoração, eles a conclamam para si. Hoje em dia tem pastor de igreja que chega em Ferrari ou de helicóptero, num estádio lotado de gente, e eles estão cantando adoração a ele enquanto ele chega, para ele supostamente trazer uma palavra de Deus. Isso não é de Deus, é nítido. Porque se fosse de Deus, eles diriam: calem-se todos, não adorem a mim, adorem a Deus. Essa é uma ênfase do verdadeiro povo de Deus. O verdadeiro povo de Deus sabe que só Deus merece e deve ser adorado. E aqui no finalzinho, esse anjo ainda ensina algo mais,
que é ainda mais sábio. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É uma frase que parece tão simples, mas também é uma frase um pouco difícil de ser interpretada, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Qual é o testemunho de Jesus? Aonde você encontra o testemunho de Jesus, meu irmão? Em toda a Escritura. É aqui que o testemunho de Jesus está. Quem escreveu a Bíblia, meu irmão? Foi Moisés. Aqui temos as palavras de Samuel, temos as palavras de Jeremias, ou essa é a palavra do Verbo de Cristo, que fala com a sua igreja mediante os seus profetas, inspirando-os e capacitando-os a isso? Essa é a palavra de Deus. Esse é o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O significado disso é: João vai e conta para o mundo que isso que Jesus falou é verdadeiro e vai se cumprir. Vocês um dia estarão nas bodas do Cordeiro. Um dia vocês verão esse povo, não de fora, como João viu, mas vocês verão de dentro, porque você estará lá, falando essas mesmas palavras, entoando essas mesmas canções. É verdadeiro, é isso que esse anjo diz, irá se cumprir. Nós estaremos nas bodas do Senhor. Mas esta é a primeira festa, a festa do Cordeiro, é onde a igreja está. João então agora começa a ver outra realidade. Ele vê agora o céu aberto, e dos céus ele vê um cavalo branco, e no seu cavaleiro ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse primeiro versículo já é suficiente para a gente identificar quem é essa pessoa, não é? Quem é fiel e verdadeiro e julga com justiça? O povo de Deus acabou de dizer, é Cristo. Estamos vendo então uma descrição de Cristo que vem dos céus. Esse Cristo que vem dos céus agora, ele tem algumas características diferentes de outros momentos que nós vemos características dele, enquanto outras são muito parecidas. Essa primeira é parecida. Os seus olhos são como chamas de fogo. Chamas de fogo é porque seus olhos podem penetrar qualquer lugar. Nós já falamos disso quando a gente falou lá em Apocalipse 1. Eu acho que isso já tem muito tempo, talvez você não lembre, né? Estamos já em Apocalipse há algum tempo. Mas os seus olhos, por serem de fogo, eles podem penetrar o seu coração, a sua mente, a sua alma. Nada, absolutamente nada pode ser escondido dele. Você pode esconder o que você quiser da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, mas você não pode esconder nada de Deus. Deus conhece todas as coisas, Ele vê os seus pensamentos. Por isso seus olhos são de fogo. Ele vem agora na sua cabeça com diademas. Isso não tinha antes, não. O que é um diadema? As mulheres hoje usam diadema, um arco, né? É um negócio parecido com um arco. Na época das Escrituras, diadema era uma coroa ao vitorioso de guerra. A ideia é que quando você vencia uma guerra, você recebia uma nova coroa. Essa coroa, ela representava que você venceu aquela batalha. Agora Cristo, ele desce com diademas, não é só um, são vários diademas. Por quê? Porque a ideia é que Cristo agora, lembre-se de como ele foi para a cruz, com a coroa de espinho, não é verdade? Que tipo de diadema é esse? Absolutamente nenhum, né? Nenhuma glória, nenhuma beleza em sua cabeça. Agora, porém, ele possui os diademas da vitória do seu reino. Ele venceu todos os seus inimigos, ele venceu todos os seus adversários, ele destruiu todos os adversários da igreja. A sua cabeça está abarrotada de diademas, porque ele é o Deus que venceu
plenamente todos os adversários de Deus. Cristo, ele vem como um vencedor, cheio de coroas na sua cabeça. Ele tem um nome escrito que não pode ser conhecido ou interpretado. Aqui, as Escrituras ainda nos mostram a incapacidade até mesmo de compreendermos e conhecermos plenamente o nosso Senhor. Tem coisa, meu irmão, que nem no final você vai conhecer. Infelizmente, a gente tem que entender isso. A criatura quer entender o seu Senhor, o seu Criador, mas Ele continua sendo Criador. A gente não vai entender tudo, nem no final a gente vai entender tudo. É um nome que só Ele conhece, senão só Ele mesmo é quem conhece. Ele está vestido um manto tinto de sangue e o seu nome se chama de Verbo de Deus. Aqui a descrição ela é mais complexa do que você pode imaginar. Muitos, olhando para isso, acreditam que a descrição da sua veste, seu manto, com tinto de sangue, é porque representa o sangue derramado na cruz. Mas essa não é a descrição genuína do que está acontecendo aqui. Esse cavaleiro agora ele está descendo para julgar. Aqui é a continuidade do capítulo 18. A grande meretriz foi julgada. E agora o cavaleiro, que é Cristo, ele vem no seu cavalo branco para julgar mais alguma coisa. E a gente vai ver nos finais dos versículos o que ele está julgando. Mas esse sangue não é o sangue de Cristo, não. Esse é o sangue que está sendo derramado por causa do juízo de Cristo. A descrição ela vai mostrar isso melhor. A gente volta aqui. O verbo de Deus é para a gente definitivamente identificá-lo. Ele é a palavra de Deus. E quem estava atrás dele? Os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Observe mais uma vez. Os cavaleiros que estão seguindo ele, esse exército, tem as vestimentas deles vermelhas? Não, está branquinho, né? Por que está branquinho? O versículo 15 vai nos mostrar por quê. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. É com a espada que sai da sua boca que ele julga a terra. Lembre-se do que aconteceu lá no capítulo 16, quando o povo, 17, quando o povo de Deus, do povo do mundo, movidos pela grande Babilônia, eles se juntam no lugar chamado Armagedon para fazer guerra contra Deus. Esse momento agora volta à descrição. Eles estão lá unidos e eles vão ser citados aqui mais para frente, que eles estão reunidos, lá no versículo 19, os reis da terra com seus exércitos congregados para a peleja. O lugar aqui é o Armagedon. E agora a gente está vendo o outro lado. Lá atrás a gente viu o povo reunido para lutar contra Deus. E agora a gente está vendo o cavaleiro descendo dos céus para lutar contra eles. Eles têm lá as suas armas, os seus poderios, armas de fogo, bomba atômica, pode botar o que você quiser aí. Do outro lado, tem uma espada que sai da sua boca, uma espada que não é qualquer espada, mas ela regerá o mundo com um cetro de ferro, e ele vai pisar o lagar com o vinho do furor da ira de Deus. Ele vem com essa espada para lançar o cálice de Deus sobre a terra, para que o juízo finalmente chegue. É por isso que a sua vestimenta está suja de sangue, meus irmãos, porque a sua espada está matando todos aqueles que precisam ser destruídos por causa do juízo de Deus. O sangue é o sangue dos adversários de Deus, e aqui ele descreve que ele não poupará nenhum deles. No manto de Deus, o versículo 16 diz: na sua coxa
tem escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ceia, então, está preparada. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores chegou. E agora que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores chegou, o anjo, um outro anjo, se levanta em pé no sol. Aqui as grandezas da realidade que a gente vive, elas já são completamente ignoradas. É um anjo que está em pé no sol. A gente não consegue nem olhar para o sol. Tem um anjo agora em pé no sol. E esse anjo vai fazer o quê? Ele vai convocar em toda a terra todas as aves que voam para aquele lugar que é chamado de Armagedon. Qual o objetivo? O objetivo é, versículo 18, para que vocês, na ceia de Deus, versículo 17, no finalzinho diz, vocês possam comer carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e cavaleiros, carne de todos, livres, escravos, pequenos e grandes. Essa ceia é bem diferente. A primeira boda é a do cordeiro. A segunda boda é a boda da criação, das aves do céu, que agora elas vêm não para simplesmente ver, mas para desfrutar, comer. São os abutres que vão comer a carne daqueles que serão destruídos por causa da justiça divina. Os reis da terra, no 19, eles estão todos preparados, montados nos seus cavalos, mas o versículo 20 já decreta: os inimigos começam a ser aprisionados. A besta, aquela grande besta que se levanta do mar, ela é aprisionada. Aquela grande besta que emerge da terra, ela é juntada com aquela, e onde elas são lançadas? Elas são lançadas no lago de fogo que arde em enxofre. O ato aqui é de total punição, mas punição a quem, meus irmãos? Aqui nós estamos vendo todos os inimigos de Deus sendo postos a cabo. Todos os inimigos de Deus sendo destruídos, todos, absolutamente todos. As grandes bestas que tanto amedrontam os homens, aqueles que têm até medo de ler Apocalipse, eles serão totalmente destruídos pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Cristo vem julgar e puni-los. E quanto aos restantes, aqui a gente entende mais claramente ainda no versículo 21, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca de Deus, daquele que estava sentado no cavalo. E depois disso, depois de matar a todos, as aves se fartaram das carnes dos inimigos de Deus. Essa descrição das aves é uma descrição bastante veterotestamentária. Talvez vocês se lembrem de alguns episódios, como por exemplo a morte de Saul. A grande vergonha, que o profeta falou é que Saul morreria e os cachorros lamberiam o seu sangue. E depois que Saul morre, os cachorros vão lá e lambem o sangue dele, como se fosse algo extremamente vergonhoso. A ideia dos animais bebendo o sangue dos mortos, ou animais comendo a carne dos mortos, é uma descrição da incapacidade humana. É porque o homem, ele foi feito para quê? Para governar a humanidade, o mundo, não é isso? Quando Deus criou Adão, ele virou para Adão e falou o quê? Vá, governe, dá nome para todos os animais, você é a coroa da criação. Não tem ninguém na criação como Adão. Era para ele governar a todos e reger tudo para o bem de todos. Porém, a descrição inversa é: a incapacidade humana se torna ainda mais visível quando os animais o destroem, quando eles bebem o seu sangue, quando abutres comem a sua carne. Por quê? Porque eles não souberam governar, porque eles não souberam reger,
E ao não saber reger e governar, eles se tornaram caça ao invés de caçadores. É vergonhoso a esses aqui que se levantaram para uma batalha, que agora suas carnes sejam comidas pelas aves dos céus. E a descrição é de plena vergonha. Cadê aquele grande exército? Cadê aquela força toda que Satanás reuniu naquele grande momento de frenesi, de loucura, que os homens resolveram se levantar contra Deus? É óbvio que não deu em nada. Por quê? Porque Cristo Jesus é invencível. Ele é o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso Deus. Aqui temos duas ceias: a ceia de Deus para os justos e a ceia de Deus para os injustos. Mais uma vez, a descrição de Apocalipse, ela ainda dá alguma esperança ao povo que vive nesse mundo. Observe bem, meus irmãos, você ainda tem uma chance. Nós ainda temos uma chance. Como igreja de Cristo, nós ainda podemos olhar para os céus, nós ainda podemos olhar para Cristo e dizer: Cristo, perdoa-me os pecados, muda a minha vida, dá-me uma nova vida em Cristo Jesus, para que eu possa viver de forma justa e reta na presença do Cordeiro. A chance que temos é essa. Pois no dia das bodas do Cordeiro, se o nosso nome não for achado entre aqueles que estão no livro da vida, nós seremos aqueles que são descritos naquela parábola de Cristo, que chegam na entrada, da cidade celestial e dizem: abre as portas para mim. E Cristo vai falar: eu não conheço vocês. E eles vão gritar: não, mas a gente fez muitas coisas para você. E ele vai dizer mais uma vez: eu não os conheço. Irmãos, a chance que temos é aqui e é agora. Não há outro dia, não há outra possibilidade. É por isso que a proclamação do Evangelho de Cristo, é por isso que proclamar que Cristo vem, que Cristo é o Senhor, que Ele é o Senhor e Salvador do mundo, é tão importante a igreja de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos proclamar o Evangelho de Cristo aos perdidos agora. Nunca foi tão urgente, e para nós mesmos também. Que Cristo nos faça, primeiramente, nos alegrar porque um dia nós faremos parte da ceia do Senhor. Esse texto não é para entristecer ninguém da igreja, não. É para nos encher o coração de júbilo e de alegria, pois um dia estaremos juntos com o noivo, para eternamente cear com Ele. Mas enquanto esse dia não chega, que a nossa missão ela se torne visível ao mundo, que a gente brilhe a luz de Cristo, que a gente possa dizer como esses aqui disseram: porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Que a gente apresente o Evangelho ao mundo, que a gente dedique a nossa vida ao Senhor, que a gente o sirva acima de todas as coisas, que a gente o ame mais do que tudo que temos nesse mundo, para que o nosso brilho brilhe a luz de Cristo e para que o mundo veja que Cristo é o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Deus Santo,